Na dúvida eu sempre me calo, mas se tenho certeza eu falo, mesmo que meu peito estufe. Defendo o que eu acredito, eu digo, eu falo, eu repito, se preciso for eu grito. E a oposição que rufe, seja para senador ou mesmo governador, o meu voto é do Regufe. Senador Regufe, que alegria recebê-lo mais uma vez. O Pampa Cerrado, seja bem-vindo. Diga aqui para a população, quem nos ouve e nos assiste agora, algumas das suas realizações ao longo desses 7 anos e 4 meses de mandato no Senado. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Raul, porque você me dá a oportunidade de responder a muitas pessoas. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu me orgulho muito da forma como eu entrei na política. Ninguém me deu isso gratuitamente. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Eu perdi a primeira, perdi a segunda. Eu só ganhei na minha 3ª eleição para deputado distrital. Justamente para entrar na política da forma mais digna e honesta que uma pessoa pode entrar. Nos meus mandatos, tanto como deputado distrital, deputado federal e agora no Senado, eu honrei e cumpri tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha. Ponto por ponto, sem exceção. Todas as vezes que alguém se anima a criticar meu mandato na rua, eu pergunto de volta: você é uma pessoa justa? Se você for, eu queria te convidar para ir no meu gabinete, para você ver o que foi o meu panfleto de campanha e o que eu estou fazendo no meu mandato. O meu mandato é a cópia do meu panfleto de campanha. Vocês estão vendo um político que honrou tudo o que escreveu no seu panfleto de campanha. Ponto por ponto, sem exceção. Apresentei 11 PECs e 53 projetos no Senado. Aprovei 6 e todos relevantes. Fui o parlamentar do Distrito Federal que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal. Qual foi o valor, senador? Até 2021, 62 mais 14, foi para mais de 76 milhões de reais. Só para a saúde do DF. Exatamente. Então fui o parlamentar do Distrito Federal que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal, incluindo os 3 senadores e os 8 deputados federais. O Distrito Federal recebeu equipamentos para diversos hospitais da rede pública por emendas minhas ao orçamento da União. O Distrito Federal recebeu tomógrafos, ventiladores mecânicos, oxímetros para diversos hospitais da rede pública por emendas minhas. Destinei recursos também para compra de medicamentos para câncer, para pacientes com câncer poderem fazer um tratamento de quimioterapia oral na rede pública, ao invés de ter que se internar no hospital e tomar a quimio na veia. Ah, mas não são todos tipos de câncer, mas abarca alguns. O Distrito Federal tem no dia de hoje, rodando no DF, 42 ambulâncias do SAMU. Dessas 42, 14, 1/3, foram oriundas de emendas minhas ao orçamento da União. Então, se eu não fiz nada, eu fui o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde do DF. Se eu não fiz nada, imagina os outros. Mais 16 milhões para a educação também, né? Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas, porque político gosta de destinar dinheiro para construir algo, para ter o nome, para ficar a placa com o nome dele, para ter o nome lá, e esquece de destinar dinheiro para manter, para reformar. Destinei recursos também para a reforma de escolas públicas. Destinei recursos também para compra de viaturas de resgate e salvamento para o Corpo de Bombeiros do DF. Por mais 13 milhões de reais para a segurança pública. Destinei recursos também para aparelhar a Polícia Militar, a Polícia Civil. Eu destinei os recursos das emendas ao orçamento, que hoje tem caráter impositivo, o governo é obrigado a executar. Eu destinei esses recursos com critério, tendo respeito a cada centavo do dinheiro público, pensando nos impostos de cada cidadão, para que destinar esse dinheiro, a população não sabe onde os parlamentares destinam os recursos das emendas. O governo é obrigado a executar. Quando a pessoa destina, ela está colocando diretamente em algo. E eu destinei para o que é mais prioritário para a população, priorizando a saúde, que é a área onde a população precisa de mais, que é a vida real de muita gente. Então, eu fiz isso na prática. Isso não é discurso, eu fiz na prática. Outra coisa que é importante que se diga, Raul,
Eu aprendi com meu falecido pai que o ser humano ele não mostra quem ele é no seu verbo, no jeito como ele fala. O ser humano ele mostra quem ele é nas suas atitudes, na forma como ele age. E um político tem que também dar exemplo. Um político tem que também ser exemplo. Eu abri mão da aposentadoria especial de parlamentar. Eu só vou ter direito ao INSS na minha vida, igual a maioria dos brasileiros. Eu abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores. Um senador, quando fica 180 dias no cargo, ele passa a ter direito a um plano de saúde para o resto da vida, sem limite de despesa, com direito a Einstein, sírio-libanês. Abri mão disso em caráter irrevogável, nem que eu queira eu posso voltar atrás. Abri mão do carro oficial, da cota de gasolina, da verba indenizatória. Reduzir o número de assessores do meu gabinete. Um senador tem direito a quantos assessores hoje? Quantos caras? 55 e alguns ainda quebram mais. O senhor tem quantos? Eu tenho apenas 9. Isso representa, ao longo desses 7 anos e meio, quanto em economia para o contribuinte? Reduzindo de 55 para 9, como eu fiz, eu economizei sozinho aos cofres públicos 16 milhões e 700 mil reais. Todo mundo está com o celular aqui na mão. Se vocês botarem no celular uma conta básica, 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Hoje eu ando nas ruas, Raul, e as pessoas me tratam com muito carinho. Mas aqui e acolá, alguém chega e fala assim: ah lá o Regufe, aquele senador daquelas economiazinhas. E aí eu fico triste. E sabe por que eu fico triste? Porque eu não estou economizando um dinheiro para mim. Eu estou economizando o dinheiro das pessoas. E quando as pessoas sequer conseguem reconhecer o gesto de alguém economizar o dinheiro delas, fica difícil a vida. E pior, indiretamente elas dizem para os outros assim: torrem mesmo o dinheiro público, porque se isso não vale nada, se isso não tem valor. Mas eu aprendi com meu falecido pai que mais do que o verbo, valem as palavras e as atitudes. Eu fiz um mandato onde eu honrei tudo o que eu me comprometi com o meu eleitor. Eu fiz um mandato onde apresentei projetos relevantes, apresentei 11 PECs e 53 projetos, aprovando 6 no Senado e todos relevantes. Eu fiz um mandato que foi o mandato que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal, que é uma coisa que o parlamentar pode fazer diretamente. O meu mandato foi o que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal em todo o Congresso Nacional. E também dei um exemplo de economia, que é importante. Fui também o mais assíduo. Dos 81 senadores, só tem 2 que tem 100% de presença no plenário. É o senhor e o Romário? Não? Não. Eu e, por justiça, o senador Eduardo Girão. Só tem dois que tem 100% de presença sem uma falta sequer. Então eu cumpro com a minha obrigação. Tento fazer o melhor. Tem outras ações do mandato, nessa prestação de contas que você está, que aliás eu mesmo escrevi com todo carinho, porque eu acho que um político... Escreveu e imprimiu com dinheiro próprio, né? Exatamente. Não foi na gráfica do Senado não, né? 0 de dinheiro do Senado. E do mesmo jeito que eu fiz no meu mandato como distrital e fiz no meu mandato como federal, eu fiz essa prestação de contas. Essa prestação está no seu site, nas redes sociais? Está lá. É só entrar lá para pegar, né? No Instagram, o meu Instagram é Regufe_oficial. Na bio do Instagram tem lá a prestação de contas digital. Um político ele não pode só pedir votos, ele tem a obrigação de prestar contas e mostrar o que ele fez. Do mesmo jeito que eu fiz no meu mandato como distrital e federal, eu fiz essa prestação de contas agora, que eu estou saindo nas ruas, distribuindo de mão em mão, em todas as cidades. No ônibus, no metrô, eu tenho acompanhado isso. Em todas as cidades do DF, que eu acho que é minha obrigação. Eu não sou perfeito, gente. Não tem ser humano perfeito. Mas eu sou alguém que entrou na política com um compromisso e que honrou aquilo que se comprometeu. Que representou as pessoas com dignidade.